Vivo para mais uma live, as últimas do ano, só tem mais três, hoje, amanhã e quarta-feira. E hoje o assunto da live, da nossa live TED de 18 minutinhos é sonhos. Será que vale a pena ter sonhos? Será que não vale a pena ter sonhos? Então, são várias teorias, né? Então, aquelas pessoas que de repente dizem assim, ai não, mas é que tá muito bom meus dias, né? Eu tenho uma amigona que fala isso, que não, mas assim, ó, eu gosto da minha vida do jeito que ela é. Eu acho que eu não preciso ter sonhos, eu acho que só eu curtir. E isso é bacana também, porque mostra que a gente tá curtindo a nossa vida, né? Mostra que a gente tem a gratidão como um sentimento muito forte na nossa vida. Então, isso é bem positivo. Quando eu conversei um pouco mais com essa minha amiga, que virou minha cliente, né? A gente fez um processo de coaching junto. Aí ela disse, não, mas eu não tenho sonhos, eu não tenho objetivos, e pra mim a vida tá boa. Ela tá ótima do jeito que tá. Então ela já tinha uma questão lá que ela queria resolver. E aí foi interessante, porque daí a gente fez um processo da roda da vida, a gente olhou para as nossas, para todas as áreas, e aí a gente viu quanto, se a gente for olhar para cada área da nossa vida, ou para cada papel que a gente desempenha, a gente pode ter a gente pode olhar e dizer assim, ok, tá bom, mas será que eu não posso ficar ainda melhor? Né? Então a gente acaba tendo alguns sonhos aí. Oi, Lu, oi, pai, mãe, oi, Ró. Quem é o Roberval? Que legal! Seja bem-vindo aqui. Então, estamos falando sobre sonhos. Então, assim, uma das coisas que pode ser, né, porque eu gosto de fazer reflexões, trazer pontos positivos e negativos, uma coisa que pode ser negativa quando a gente está falando de sonhos é com relação a quando os sonhos não se realizam e a gente se frustra. Então, ter frustração não é positivo. Mas aí, como é que a gente lida com isso? E eu gosto de falar da diferença de ter os sonhos, de ter objetivos e de ter expectativas. Quando temos expectativa, então a gente espera que aquilo aconteça naquele momento ou né, daquela forma, e aí a gente pode se frustrar. Se a gente tem um objetivo e a gente um sonho e a gente tem aquilo em vista, o que a gente faz quando aquilo não acontece? A gente revisa nossas atitudes, as nossas ações, vê se a gente, de repente, o nosso planejamento. Será que se eu tivesse feito de forma diferente eu teria conseguido? Então, qual é? Então, é como se a gente estivesse recalculando a rota, né? Então, eu gosto de dar o exemplo de se nós tivéssemos, nós estamos com vontade, que nem agora eu estou no Rio Grande do Sul. Então, se eu estou com vontade de ir para São Paulo, então, tá, eu quero voltar para São Paulo, quero voltar para casa, lá pro meu maridão, eu quero ir para lá. Então, é esse o meu objetivo. Se eu pode acontecer no meio do caminho de furar um pneu, de eu errar a estrada. Se eu tô com foco de atingir o objetivo, eu não fico chorando e desesperado ou né, frustrado. Eu pego e digo, opa, então tá, deixa eu consertar esse pneu, deixa eu achar de volta a estrada. Então a gente daí sai do lugar de ficar chateado, né, e frustrado, pro foco no sonho, foco no objetivo. Então isso nos ajuda a nos frustrar menos, né? Ter menos expectativas. Até tem um livro que eu acho que eu já comentei algumas vezes, que é a Fórmula da Felicidade, que ele fala, né? Que a gente é feliz na proporção da realidade menos expectativa. Então, quanto menos expectativa, mais fácil da gente ser feliz. Então, esse é um dos aspectos que a gente pode falar sobre os sonhos. Uma outra coisa que tinha um professor meu, acho que é o Doug Nelson, que dizia assim, eu tenho outros, né? Mas eu me lembrei dele agora. Que ele dizia assim, sonhe grande. Tem várias pessoas que falam assim na internet e tal, o próprio Tony Robbins que fala, né? Tipo, sonhe grande, tenha sonhos grandes. Por que ter sonhos grandes? Porque eles dizem assim, dá o mesmo trabalho realizar sonhos grandes do que realizar os sonhos pequenos. Você vai ter que se dedicar, vai se botar energia, né? Então, já que você vai se dedicar e botar energia, né? Que eu gosto de não falar que se esforça, a gente bota energia. Então, que bota energia para um sonho grande. E aí é interessante que daí, se um sonho grande você não realizar, e na verdade, sim, se você realizar 50% de um sonho grande, você já vai realizar um monte de coisa. Agora, se você né, tiver um sonho pequeno e realizar só 50%, daí talvez ele não seja tão bom assim. Então, essa questão de sonhar grande. Tem uma outra coisa que eu aprendi até com o budismo, que a gente aprende que a gente tem os desejos, faz parte do ser humano. E o quanto os desejos nos trazem sofrimento, justamente por aquilo que nós falamos, porque quando a gente deseja algo e a gente não consegue, a gente se frustra. Ou quando a gente tem o algo que a gente desejava e aí a gente começa a ter medo de perder,
Ou a gente deseja algo e alguém tira da gente, a gente fica com raiva. Então, assim, os desejos podem ser muito motivo de sofrimento. Então a gente acaba vendo sobre isso. Ah, então tá, então é melhor não ter sonhos por causa disso, né? Só que se a gente for ver, mesmo no budismo, a gente tem uma meta que é de atingir a iluminação. Então a gente usa aquilo que a gente tem a nosso favor. A gente fala muito também de fazer aspirações, né? De aspirar que a gente possa se iluminar e que a gente possa beneficiar muitos seres. E eu achei legal porque meu cunhado, meu irmão do João, é evangélico. E ele fala isso também, né? De que, né, na religião dele eles falam muito, então eu vou profetizar. Né? De realmente trazer esse desejo, vamos dizer assim, mas aí a gente traz para coisas positivas. Né? E daí trabalhando nessa linha de que aceitação, de aceitar como tá. Então tá, furou o pneu, então tá, vamos lá. Que, né, em vez de eu ficar, ai, que saco. Aí, vamos lá, que a realidade que eu tenho é essa hoje e vamos pra frente. E uma outra coisa que, falando nessa questão das aspirações, das profetizações, dos desejos, a programação neurolinguística também fala muito, na física quântica, daí tem vários lugares também que falam sobre as visualizações de você, porque assim, a gente só materializa algo que a gente antes, na nossa mente, a gente visualizou. A gente, em algum momento, ela esteve presente na nossa mente. E a gente pode dizer assim, putz, também quantas coisas negativas tiveram presente na nossa mente, né? Às vezes por medo, por preocupação. Então é bom a gente dar uma olhada nisso. E aí, então, quando eu coloco na minha mente algo, e aí trago um sentimento junto com isso, uma fé, né? Uma questão de acreditar que é possível aquilo acontecer. E às vezes eu não consigo acreditar ainda que é possível. Ah, eu queria tanto, né, um determinado salário, um determinado namorado, alguma coisa que eu gostaria, e eu ainda não acredito que eu consigo. Aí, então a gente faz esse trabalho, assim, trabalho, eu não sei se seria bem a palavra, né? A gente faz essa dedicação, coloca essa energia para começar a acreditar. Então, e a gente pode reforçar, se olhar na frente do espelho, ficar repetindo, né, de que sim, é possível. Né? Eu consigo, é possível, é possível. A gente pode olhar outras pessoas, né, que também já atingiram e dizer, bom, o que elas fizeram? Então eu também, às vezes a gente quer ter as coisas que as outras pessoas têm, mas a gente não quer ter a dedicação, dedicar a energia, investir o tanto quanto aquela outra pessoa. Então é legal de observar isso também. Né? Então como é que a gente faz as visualizações? Eu gosto de fazer de duas formas. Eu gosto de fazer tanto a visualização na questão de mental mesmo, né? De imaginar, de ficar me visualizando assim, realizando, aí visualizar quem tá junto comigo, o que tá acontecendo, qual é o cheiro, qual é a roupa, né? Pra ficar bem forte. E também gosto agora eu tô aprendendo a desenhar. Comecei a fazer meus primeiros desenhos, eles foram feitos justamente por causa dessas questões da visualização. Aí, porque eu sou muito, mas muito ruim de desenho. E aí eu comecei a olhar na internet, assim, por exemplo, daí eu queria ver alguém meditando. Daí eu tentava botar assim, alguém meditando em desenho, né? E aí eu tentava copiar pra ver como é que ficava. E aqui eu comecei a ver que dava também. Então a gente pode. Tá, eu teve umas vezes que em vez de eu fazer desenho, porque eu era muito ruim, eu copiei imagens, peguei imagens da internet, colei, assim, imagens parecidas do que eu queria visualizar, do que eu queria realizar, e aí depois imprimi. Também funcionou. Uma outra coisa que é bem legal de fazer são afirmações. Aí eu ficar afirmando, eu posso, eu consigo, e ter a gratidão por isso, por aquilo que a gente já conquistou. Conquistou não, por aquilo que a gente quer conquistar, né? É engraçado, quando eu comecei esse processo eu achei meio esquisito, porque, por exemplo, eu tava numa fase sem grana, daí eu digo, então tá, eu vou agradecer que eu tenho dinheiro, gente, mas eu tô me sentindo sem dinheiro. Só que se a gente for parar pra pensar, a gente tem pelo menos um pouco de dinheiro, alguma coisa a gente tem. Se a gente não tem ainda, por exemplo, um namorado, mas a gente tem amor, então a gente pode agradecer por esse amor, a gente pode agradecer porque esse amor está cada vez mais próximo, né? Porque a gente não tem como saber, mas a gente começa a agradecer e fazer com que essa energia fique positiva, faz a diferença também, né? Então, assim, né, a gente está falando aqui sobre sonhos, né? De ter ou não ter, de sonhar grande. E uma outra coisa que eu acho que faz a diferença
é quando a gente pensa em datas. Pra mim, eu já fiz esse exercício algumas vezes e algumas, quando eu pensava em datas, eu me frustrava, né? Então eu ficava nesse questionamento assim: será que vale a pena colocar data? Será que não vale? Será que é melhor deixar sem, né? Então eu gosto, eu li um livro que o nome é A Ciência de Ficar Rico. Embora seja focado na parte financeira, pode ser usado para qualquer coisa. E ali é um dos livros que eles não falavam sobre datas, né? Por quê? Porque é como se assim, eu posso querer que, por exemplo, eu plantei uma semente de manjericão e eu plantei uma semente de um bambu. O tempo que cada um vai nascer é completamente diferente, né? Dizem que o bambu fica, não sei se é 3 ou 5 anos, só nascendo para baixo para depois sair, né? Realmente começar a nascer para cima. Nascer para cima, fala? Não sei como é que fala isso. Então começa a aparecer, né? O bambu. Então, tem um tempo da natureza, né? E o que que eu observei com ao longo desses anos que eu comecei a ver desde 2011 que eu tenho colocado no papel quais são meus sonhos e tal, e eu fui vendo. Em várias coisas que às vezes eu coloquei para realizar num ano, eu realizei no ano depois, às vezes 2 anos depois, eu realizei. E é interessante esse processo. Quando a gente escreve, quando a gente anota, quando a gente tem tudo mais registrado, aí a gente vê, porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente diz, ai, que saco que isso está acontecendo, eu nem queria mais isso. Mas você quis um momento lá atrás. E eu, por exemplo, eu fui morar no Rio de Janeiro, que era o meu sonho de consumo, principalmente quando eu estava separada, assim, e porque eu gostava de dançar e tinha muita vontade de morar lá. Quando eu acabei indo morar lá, eu fui casada com o João não é muito fã da dança de salão e eu também já estava em outra época. Então, assim, as coisas que eu fui fazer no Rio de Janeiro já não foram as mesmas de quando eu efetivamente sonhei lá atrás. Então, claro, tem um paralelo entre o que a gente sonha e o que o tempo que leva para efetivamente acontecer, mas também tem relação com o quanto eu coloco de energia e as ações que eu faço para que aquilo aconteça de uma forma mais rápida ou menos rápida. Então eu gosto de falar também que eu aprendi sobre a lei de Parkinson. Não é Parkinson aquele, mas é uma lei que diz assim, que agora eu não me lembro exatamente a frase. Posso botar depois para vocês. O trabalho ele expande até o tempo necessário. Não me lembro exatamente. Bom, depois eu posto para vocês. Mas o que ela diz? Ela diz assim, que se eu tenho, por exemplo, meia hora para fazer um trabalho e era alguma coisa que eu levava 5 minutos, eu vou acabar fazendo em meia hora. Então, se eu uso esse tempo a meu favor, então quer dizer assim, que se eu pensar que eu tenho todo o tempo do mundo para ir morar no Rio de Janeiro, aí as coisas podem acontecer no seu tempo. Agora, se eu disser, não, eu quero morar no Rio de Janeiro nesse ano, pode ser que as coisas acelerem. Pode ser que até eu leve 1 ano e meio para ir. Mas a tendência é das coisas acelerarem. Bom, então daí tem um paralelo, né, entre os nossos desejos, o estabelecer prazo e as nossas ações, né? Então a gente fazer um planejamento, assim, né? Estamos quase terminando a nossa live aqui. Eu quero saber se alguém aqui tem alguma pergunta. Obrigada. Olha, o Clayton entrou! Eu vou fazer um breve resumo de tudo que a gente falou, né? Para quem chegou agora. Então, assim, a gente falou de sonhos, se vale a pena ter ou não ter, né? E aí a gente chegou, né? Não é que chegou à conclusão, mas a gente diz assim, que sempre a gente pode ter algo que a gente pode desejar para que seja ainda melhor. E qual é a parte negativa de ter sonhos? É que de repente a gente pegar e botar aquilo como uma expectativa e a gente se frustrar. Então a gente tem como ter os objetivos, né? E sem a expectativa, porque daí a gente não se frustra. Quando algo não acontece, a gente realinha, a gente faz novas metas e novo planejamento para ir em busca do objetivo. Às vezes também acontece de aquele objetivo já nem ser mais aquilo que a gente gostaria e ok, daí vamos para outros objetivos. Falamos também sobre sonhar grande, que vale a pena sonhar grande, porque se a gente atingir só 50% de sonhar grande, a gente já está atingindo bastante coisa. E o que a gente demanda de energia e que a gente precisa de dedicação para conseguir uma meta grande é a mesma que uma meta pequena, então vale a pena. Uma outra coisa que eu não falei ainda, mas que vale a pena colocar aqui, que tem no livro do Comece pelo Porquê, né? Qual é o seu porquê? Quando a gente tem um bom porquê, a gente dá conta do como. Porque
para atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, o mais complicado é o dia a dia, é fazer o que tem que ser feito, né? Então, o como às vezes fica pesado, ou fica trabalhoso, ou fica cheio de obstáculos, né? Só que então quando a gente lembra do porquê que eu tô fazendo isso, né? Aí daí fica assim, ao invés de eu só pensar assim, ah, não, porque eu quero ter liberdade financeira, porque daí a gente começa a pensar, tá, mas o porquê disso, né? Ah, porque de repente se eu tiver liberdade financeira eu posso financiar de repente ficar trabalhando só com coisas que eu posso ajudar mais as pessoas, que de repente eu posso fazer de forma gratuita, eu não preciso nem cobrar, ou eu posso ajudar mais pessoas, ou eu posso sentir paz no coração, e se eu sentir paz no coração, a minha família também vai ficar bem. Então a gente começa a pensar em outras possibilidades, né? Que daí a gente faz com que os nossos sonhos tenham mais peso, né? Então daí, o que mais que a gente falou? A gente falou, né, oi Tila, seja bem-vindo. Então falamos dessa questão dos sonhos e relacionado assim, que se a gente for ver, né, em diversas religiões tem, né, a gente fala de aspirações no budismo, o meu cunhado fala de profetização, eu sei que nos evangélicos fala isso, então assim, a gente vê que a PNL, a física quântica vai falar de ter visualizações, porque primeiro a gente materializa na nossa mente para depois aquilo efetivamente acontecer. Isso também faz com que a gente pense, o que eu vou estar mentalizando aí? Eu tô mentalizando coisas boas ou eu tô acabando com medo, com receio de alguma coisa, né? E claro, uma coisa que é legal é quando a gente tá em grupo, quando a gente tá com pessoas que pensam, que têm os sonhos parecidos com a gente, que estão ali torcendo pela gente, porque nem sempre a gente consegue isso, né? Então, se puder, né, se juntar com pessoas com uma energia positiva também ajuda muito. Gostei muito de estar aqui com vocês, né, nessa live de 18 minutos, é super rápida e queria desejar que todo mundo passe, né, eu gosto nessa época de final de ano de justamente rever a nossa vida, de como está cada área da nossa vida, para ver o que eu posso ter de melhor ainda para o próximo ano. Então são muitas coisas boas que a gente pode fazer, né? Lembrando que os desejos eles podem trazer frustração, mas eles também podem trazer felicidade. Isso vai depender de cada um de nós, de como a gente encara tudo isso, né? Então é esse o meu desejo, que cada um aqui possa levar só coisas positivas na sua vida, que consiga todos os problemas que aparecer, consiga olhar com um olhar positivo também, para dizer assim, ah, então tá, com isso eu vou aprender algo novo e vou me tornar ainda melhor, né? Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã, às 1h15. Beijo grande.